abençoar. Quero me casar com Janaína. Eu já tenho que pagar. Já tem vindo a razão. A rainha do mar. Tem na bendição pra mim. Nasce uma estrela. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Em 17 de março de 1945, nascia aquela que viria a ser uma das maiores intérpretes da música brasileira, Elis Regina Carvalho Costa. Nasceu no Hospital Beneficência Portuguesa e era filha de Romeu de Oliveira e Erci Carvalho. Seu pai tinha ascendência indígena e sua mãe era filha de imigrantes portugueses. Elis passou a infância e adolescência no bairro Passo da Areia, e seu apelido em casa era Lilica. Quando tinha 7 anos, ganharia um irmão, Rogério. Elis era uma garota muito precoce na música. Conta-se que aos 3 anos já falava cantando. Ela visava se tornar professora, mas sua musicalidade era tão latente que o destino a levou por caminhos que ela estava predestinada a seguir, e assim aconteceu. Nasceu para cantar. Aos 7 anos, sua mãe a levou para participar de um programa de rádio chamado Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, apresentado por Ari Rego. Mas nos ensaios ela entrou em pânico e pediu para voltar para casa. Elis só voltou ao programa em 1957, aos 12 anos de idade, quando controlou seu nervosismo e conseguiu enfim cantar. Causou tão boa impressão que foi convidada a se apresentar regularmente no programa, de modo amador e sem cachê. Aos 15 anos, um vendedor da gravadora Continental, Wilson Rodrigues Pozo, a ouviu cantar e sugeriu sua contratação. Em 1962 saiu o primeiro disco dela, e ele lhe disse: "Menina, você vai ser a maior cantora do Brasil." O repertório de Elis era samba-canção, mas a gravadora queria o rock, que estava na moda na época, como que Celi Campelo cantava. Então, Elis foi ao Rio de Janeiro gravar Viva a Brotolândia. Neste estilo musical e apesar da divulgação, as vendas foram decepcionantes. Voltou a Porto Alegre seguindo trabalhando na rádio em apresentações pelo interior do estado. Ela percebeu que se ficasse naquela rotina, iria perder o impulso de sua carreira que tanto necessitava, e esse impulso só poderia ocorrer no Rio de Janeiro, onde a indústria fonográfica nacional era realmente forte. Ao final de 1963, seu pai decidiu levá-la ao Rio, a fim de se mudar para lá definitivamente. E esse foi um passo crucial na vida de Elis Regina. A ascensão. Ela chegou ao Rio precisamente na manhã do dia 31 de março de 1964, bem no dia do golpe militar, que depôs o então presidente João Goulart. Ela rapidamente arrumou um emprego na TV Rio, onde participou do programa Noite de Gala. Pouca gente sabe, mas Elis participou por um período do programa do Chico Anísio, a escolinha do professor Raimundo, como uma de suas alunas, contracenando com Marli Tavares, Evelyn Rios e Wilson Simonal. As aparições de Elis na TV Rio não lhe rendiam bons cachês, mas daria o retorno a ela de outro modo, uma visibilidade a um público muito maior. Os produtores Renato Sérgio e Roberto Jorge produziram o primeiro show dela no Rio.
cantando samba jazz, acompanhada do grupo Copa Trio. Eles perceberam um grave problema de presença de palco nela e chamaram o coreógrafo Lenny Day. E foi com ele que ela aprendeu a mexer os braços como se estivesse nadando no ar, ou como hélices de helicóptero. Esse show era na boate Boats, que se situava num lugar apelidado de Beco das Garrafas. No fim da temporada, foi para um bar vizinho, chamado de Little Club, e um novo show produzido por Miele e Ronaldo Boscoli. A partir dali, a carreira deslanchou para aquela pequena gaúcha de voz poderosa. A Pimentinha. Elis Regina tinha apenas 1,53 m de altura e era de temperamento forte, contestadora. Defendia com vigor aquilo em que acreditava e batia de frente com muita gente que não entendia seu jeito de ser. O apelido Pimentinha foi dado por Vinícius de Moraes, que se tornara seu grande amigo. Ela que não se dava bem com aquele que viria a ser seu primeiro marido, Renato Boscoli, por diferenças artísticas. Chamou Tom Jobim de chato e insuportável. Ele que a havia chamado de matuta gaúcha e que sua música cheirava a churrasco do sul. Mesmo assim, trabalharam juntos com sucesso. Ela não simpatizava com Rita Lee, por esta usar em suas músicas guitarras. Também com a cantora Maísa teve suas polêmicas. A chamou de bêbada, ao saber que esta a criticou, dizendo que ela tinha mau caráter no mau sentido da palavra. Mas Elisa era autêntica em suas opiniões, deixava claro do que gostava e de que não gostava, e isso nem sempre agrada a todos, mas uma coisa era consenso para todos, para os amigos como para os desafetos, o seu enorme talento como cantora. A era dos festivais. Em 1965, Elis muda-se com a família para São Paulo e nesse mesmo ano apresentou-se ao lado de Jair Rodrigues na TV Record, no icônico programa O Fino da Bossa, que ficou no ar até 1967. A segunda metade dos anos 60 foi a época marcada pelos festivais de música e uma rivalidade entre estilos. O iê roqueiro da Jovem Guarda de Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia, o MPB de Caetano Veloso e Gilberto Gil e a Bossa Nova de Nara Leão, Tom Jobim e João Gilberto. Era notório de que Elis não gostava de guitarras e não mostrava muito entusiasmo com a Jovem Guarda também, mas aqueles movimentos musicais perderiam a força com a chegada dos anos 1970. Em 1967, a Pimentinha se casaria com seu outrora grande desafeto, Ronaldo Boscoli. Vida privada. Em 1964, ela namorou o produtor Solano Ribeiro e chegaram a ficar noivos. Então engravidou, porém realizou um aborto sem que ele soubesse, terminando aí a relação. Como dito antes, ela se casou em 1967 com o produtor Renato Boscoli e o filho deles nasceria em 1970, o João Marcelo Boscoli. Foi um casamento tumultuado com muitas brigas. Elis, de temperamento quente, não aceitava as sucessivas traições de Ronaldo. Em uma dessas brigas, chegou a jogar no mar a coleção de discos de Frank Sinatra, que ele tanto adorava. Mesmo aos trancos e barrancos, ficaram casados por 5 anos, separando-se em 1972. No ano seguinte, ela voltou a se casar, agora com o pianista César Camargo Mariano, em 1973. E tiveram 2 filhos, Pedro Mariano, que viria a ser produtor musical, e Maria Rita, que, como a mãe, se tornou cantora. César também era produtor musical e ambos foram responsáveis por canções inesquecíveis, como Águas de Março. Em 1976, mudaram-se para uma casa na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, onde eles tentavam equilibrar a carreira com a criação de seus filhos, e achava importante que isso ocorresse naquele ambiente de sítio, em meio à natureza. O casamento com o Mariano teve fim em 1981. Há quem diga que ela estava envolvida com Samuel McDowell antes de se separar de Mariano.
mas não se tem essa confirmação. O fato é que Samuel foi seu último envolvimento amoroso na vida. Lutas e vícios. Elis não se furtou a participar de debates estéticos e políticos de seu tempo. Ela não era fã da ditadura e por isso era vigiada pelos órgãos de repressão, assim como também sofreu patrulha da militância de esquerda. Sua carreira estava consolidada, mas a vida pessoal era triste. Casamentos fracassados, daí a depressão que a levaram às bebidas alcoólicas e aos calmantes. Fumava muito também, e nem a alegria dos filhos preenchiam aquele vazio. Oi, Regina, você que tem um sorriso tão bonito, eu tenho uma leve curiosidade em saber se seus dentes são naturais ou são dentadura. É natural, meu filho, ó. Não tem nem aquela coisa de colar aquele cimento, né? É natural mesmo. Que barato. Por trás daquele sorriso emblemático havia tristeza e lágrimas. Em 1980 lançou seu último disco, Elis. No programa Jogo da Verdade da TV Cultura, ela deu sua última entrevista, em que relata detalhes de sua carreira. E eu acho que eu não fiz absolutamente favor algum, não tenho. É aquela velha história, a gente dá o tiro e quem mata é Deus, cara. Se a música chegou aí, tocou e o pessoal até cantou junto e repetiu, é porque alguma coisa tinha. Muito se fala de que Elis teria se viciado em cocaína meses antes de falecer, mas é um fato negado por amigos próximos, como o produtor Nelson Motta, que afirmou que ela fumava e bebia uísque sim, mas não ingeria cocaína. Sons baseados no início dos anos 70, o fim súbito e imprevisto. Na manhã do dia 19 de janeiro de 1982, Elis falava ao telefone com seu namorado Samuel McDowell, e ele percebeu que tinha algo errado com ela. Pareceu-lhe a voz balbuciante e sonolenta. Então, resolveu ir a seu apartamento. Ele, chegando, teve de arrombar a porta, depois de chamar insistentemente. Encontrou-a na cama completamente imóvel, com o telefone em uma das mãos. Aterrado, Samuel tentou chamar a ambulância, mas estava demorando. Então resolveu pedir um táxi. Ele gritava o seu nome e fazia respiração boca a boca, mas tudo inútil. Ao chegarem ao Hospital das Clínicas, ele já estava em óbito, falecendo com apenas 36 anos de idade. Todos foram pegos de surpresa com aquela notícia e houve comoção popular. E o choque de familiares e amigos que se perguntavam: mas como Elis morreu assim tão de repente naquelas condições? O laudo apontou como causa-morte a união de 3 fatores: o uso de cocaína, o uso de bebidas, no caso uísque, e a ingestão de tranquilizantes, que juntos causaram a parada cardíaca na artista. Mitos e versões na época diziam que ela havia sido assassinada por agentes do governo militar, por motivos políticos, uma vez que achou-se pouco usual ter se encontrado supostamente em sua boca cocaína, ou de que teria tirado a própria vida conscientemente. Mas, para a reportagem do jornal O Estado de São Paulo na época que cobriu o caso, não existe polêmica. A bebida potencializou o uso de calmantes em excesso e ela teve a parada cardíaca fatal, sendo uma morte acidental. Ficou o luto e as saudades dos fãs, e mesmo se passando décadas, continua sendo o ícone da música brasileira até os dias de hoje. E a sua discografia e vídeos disponíveis hoje nas plataformas digitais servem para que as novas gerações conheçam o grande talento, a voz afinada e o carisma inigualável de Elis Regina, que nasceu estrela e se eternizou estrela.
tudo bem? Tá aí a nossa homenagem, a nossa singela homenagem a Elis Regina, essa estrela de primeira grandeza. Eu que sempre fui fã dela, apesar de ela ter morrido muito jovem, deixou aí um extenso trabalho aí, né, para todos apreciarem. Infelizmente, numa fatalidade, ela se foi. Mas está presente no coração de todos os fãs aí, né? E se você for fã como eu sou, deixa um like, né? Compartilhe. Esse vídeo foi feito com o maior empenho possível para homenageá-la. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!